Olá, meus pimpolhos. Vou tentar gravar a aula o mais perfeito possível, porque já é domingo, 3h30 da tarde, e eu tô exausta, sem tempo, irmão, pra editar vídeo. Então, qualquer grito de gol vai ficar aqui, e qualquer erro é assim mesmo, porque a gente erra, e vambora pra frente. Vamos falar sobre trabalho digital. Primeiro vídeo a gente falou sobre uberização do trabalho. Isso aqui era para ser prateleiras arrumadas, mas elas são sempre visitadas por Mariana, de forma fica caótica. E isso aqui era para ser uma professora arrumada também, mas aula remota a gente não se arruma, não. Trabalho digital. Uma pessoa importante, eu quero conhecer sobre isso. Se eu estivesse editando o vídeo, eu ia botar na legenda o nome dele. Uma pessoa importante para ler é o David Harvey. Ele tem uns textos, eu só sei um texto dele em português, que é A Loucura da Razão Econômica, mas ele tem uns textos tipo The Urban Process Under Capitalism, enfim, ele tem vários textos que falam sobre isso. É uma pessoa bacana. E aí ele fala em um desses textos que o trabalho é inerentemente baseado em um local, porque em contraste com o capital, a força de trabalho, ela tem que voltar para casa todas as noites, né? Isso eu acho que eu tô ficando zureta e tá dando problema aqui de ouvido. Pronto, acho que agora bem melhor. Tá. Então ele fala que o trabalho ele tinha, né, um lugar de ser executado, e a força de trabalho, o proletariado, ele tinha um lugar de retorno onde ele ficava fora do contexto de trabalho. Mas daí, condições pós-modernas, né, originárias por questões de mudança cultural, o, o o local de trabalho ele foi vindo para dentro do universo do proletário. Então, o trabalho, tradicionalmente, ele era ligado a um local específico. O fazendeiro, ele tinha que ir para o campo. O caçador, ele tinha que procurar a presa. Um trabalhador fabril tinha que ir para operar uma máquina que ficava em algum lugar. O trabalhador, ele tinha que estar fisicamente próximo do objeto e do resultado do trabalho dele. Com as mudanças culturais da era pós-moderna, essas relações entre trabalhador e local de trabalho, elas ficam mais complicadas, porque a matéria-prima com a qual a pessoa trabalha passa a ser prioritariamente a informação, algo que pode ser manipulado de maneira remota. Então, eu, professorinha, estou dando aula aqui da minha casa. É lógico que no universo ideal eu estaria lá na própria UNB. Aqui da minha casa, eu preparei esse material de aula aqui da minha própria casa também. Eu acessei o material para que eu pudesse preparar essa aula. Adivinha de onde? Da minha própria casa. Então, onde o meu trabalho está inserido? Na minha vida pessoal. É difícil para o trabalhador fazer uma separação entre o universo pessoal e o universo de trabalho, porque eu estou no escritório e se eu der alguns passos, tipo 3, eu chego na sala onde está tendo o jogo e eu posso ficar ouvindo. Enfim, e aí a gente tem, isso proporciona uma mudança significativa na ligação entre o trabalhador e o objeto de trabalho, né? E uma migração da massa de trabalho, uma migração em massa do trabalho sem uma migração em massa dos trabalhadores, né? Tem um texto que é The Corruption of Capitalism, também do Harvey. Tô pensando se é dele. Não é dele, não. Eu tenho que dar um Google para ver de quem é esse texto, mas ele fala que com essa migração
do, da massa do trabalho e a falta de migração dos trabalhadores, a gente tem um significativo corte, um significativo importante, né? Corte da ligação entre o trabalhador e o seu objeto de trabalho. Um corte da relação que há entre o domínio daquilo. O Uber, por exemplo, ele é um trabalhador que ele não tem acesso à gestão do trabalho dele. Ele não conhece quem é o chefe dele. Ele não tem nem, teoricamente, ele não tem nem chefe. Depois, no final da aula, eu volto a fazer essa ligação mais um pouquinho. Mas, enfim, esse corte ele é muito importante porque ele vai influenciar no trabalhar do povo lá na frente. Foi gol. De quem? Não foi não? Foi? Foi gol. Vamos fazer uma contextualização, breve contextualização histórica, né? Sobre as novas e velhas rotas de trabalho. Primeiro que a gente precisa dar nome, chamar o menino pelo nome. A gente chamar o menino pelo nome. Então, a gente vai chamar trabalho digital o que é, sobretudo, baseado digitalmente. Baseado na manipulação de dados de alguma forma. Que ele seja digitalmente intenso. O valor desse trabalho digital, ele se dá por meio da manipulação de dados. Ele se dá, ele potencialmente, ele tem uma... Não necessariamente ele tem uma proximidade geográfica, então eu posso estar virando uma professorinha de outros lugares bem longe, poderia. E o Uber, ele pode estar trabalhando para uma empresa que nem fica aqui. O call center da Netflix, ele nem fica aqui. Liga para o call center da Netflix, liga para o atendimento ao cliente da Netflix e pergunta onde é que a pessoa fica. Ela não fica no Brasil, a não ser que tenha mudado. Mas até um tempo atrás, ele ficava um pedaço em Portugal e outro pedaço na Espanha. E a Netflix no mundo inteiro. Enfim, e o trabalho pode ser feito, em teoria, em qualquer lugar e gerador de renda. Trabalho digital é o que gera renda e é digitalmente intensivo. Então, isso é o que a gente está chamando de trabalho digital. Antigamente, havia uma divisão funcional do trabalho entre as diferentes partes do mundo, né? Quanto mais longe o local de produção tiver do consumidor final, maior seria a necessidade de uma rede de produção, né? Mais global seria, mais tempo e por mais processos esse produto, esse serviço passaria até chegar ao cliente, o que significa que essa distância entre o consumidor final, rapaz, a camiseta, né? O consumidor final e o produtor lá terceirizado, ela é pouco próxima, né? Então, se eu tô comprando minha roupinha de um trabalho análogo ao escravo de produtores lá na... Eu realmente tô por fora, faz tempo que eu não leio sobre isso, então eu não sei onde é que tá na moda se usar mão de obra escrava. Mas sabia que muito por cento do chocolate cacau do cacau, ele é oriundo de mão de obra análoga escrava? Tem documentário sobre isso. E aí, quanto mais distante está o consumidor final do começo lá da ponta, menos observado esse negócio, essas regulamentações vão estar, né? Aí tu imagina com o trabalho digital que a coisa fica ainda mais espalhada e mais remota, né? Quanto mais espalhado pelo planeta esses serviços estiverem, né? Entre a produção e o consumo, menos observado ele vai estar.
né? Aí vamos falar sobre a, né, ótimo, né? A seção do trabalho digital tem marcado duas mudanças nesse quadro, né? Essa distância entre trabalhador, cliente e empregado, a gente não tem mais limite. Se já era difícil ter esse tipo de limite, essa observação, esses limites foram rasgados e jogados na lata de lixo. E a questão, né, para muitos tipos de trabalho e serviço, a questão geográfica tornou-se muito menos aderente. Então, a modularização, a mercadorização, padronização das tarefas de trabalho, a criação de mercados para o trabalho digital, os avanços dessa automoção, eles cortam o vínculo, eles vêm para declarar, né, para crivar o corte do vínculo entre o trabalhador, o prestador de serviço, do local de trabalho. O que é terrível, né? Porque aí há a precarização dos vínculos de trabalho, é algo muito ruim. Mas isso não é de agora, né? A gente acha que trabalho digital é o que há na moda de agora, mas não é não. Não é, porque lá em 1980, algumas companhias ocidentais, elas terceirizavam funções que não eram as funções principais de seus negócios, né? Tem um texto, United by Common Language. United by Common Language Trade Unions Responsible. Eu sei que é um texto que ele fala, um artigo de 2000 e pouco, que fala sobre os call centers, né, do Reino Unido que ficavam na Índia. Então, não é de agora essa utilização de mão de obra, porque como eu disse, né, quanto mais distante tiver quem está fazendo o trabalho do seu consumidor, menos observada essas relações e menos forte, né? Menos forte significam mais fracas. Mais fracas essas... A Índia, coitada, eu não sei se ainda está na moda, mas nos anos 90 também, países como a Índia e a Filipina eram uma casa de milhares e milhões. Milhões é mais que milhares? Milhões. Não, milhões e milhares não, mesma coisa. É Milhares, tipo... é porque é muito feminino, milhares de pessoas. E milhões de pessoas. Milhões de indianos. Pois tá bom, por na Índia e na Filipina, um monte de gente, um monte de trabalhador que realizavam trabalhos e serviços para o cliente predominantemente aqui do Ocidente, né? Por meio de terceirização. E já com essa regulamentação, né? Com os seus direitos de trabalho pouco explorados, pouco acertados. Aí a gente tem essa segunda onda também, trabalho digital, que agora sim é recente, que vem, a gente chama ela a literatura, ela aborda essa segunda onda, caracterizada pelo que a literatura chama de trabalho de nuvem, né? As plataformas digitais, elas podem se conectar diretamente, grandes empresas, pequenos negócios e clientes individuais com trabalhadores. Minha cabeça está pensando mais rápido do que eu estava tentando lembrar da aula passada, eu falei da plataforma, Meu Deus, eu tenho que ir atrás disso. Alguém coloca no fórum o nome do diabo dessa plataforma. Vamos dar um Google. Workanda, será? Workana! Ó, Workana. O Workana é uma plataforma de freelancers. Contrate freelancers talentosos pelo Brasil. Isso é um surreal. Isso é absurdo. Mas é o point do trabalho, olha aqui, 4.0.
Você, pobre freelancer, se cadastra aqui na Orkana. Inclusive, fica a dica, quer fazer um bico, você se cadastra aqui, você seleciona os tipos de trabalho que você pode desempenhar e aí você vai lá e presta serviço sem nenhum tipo de segurança trabalhística. É um negócio preocupante. Essa disciplina ela tinha que se chamar Cavaleiro do Apocalipse, porque não vejo solução para isso que está acontecendo. O trabalho nessa segunda onda, né? Ele sempre é feito na localidade física do trabalhador. Então, assim, eu quero contratar um fazedor de site para mim, eu quero contratar um revisor de texto. Eu não preciso trazer ele até aqui. Ele faz da onde ele estiver. E ele pode ser. E isso não prejudica o tempo de entrega. E aí, esse é o grande lance dessa segunda onda, né? Isso não prejudica o tempo de entrega do resultado do trabalho dele, né? E aí permite que o trabalhador escape de restrições do mercado local. Então, você pode prestar seu serviço sem limites. O problema é que essa super oferta de trabalho tem empurrado para baixo os custos do trabalho também, né? E as restrições restringe a capacidade dos trabalhadores de barganhar melhores condições de trabalho. É surreal, meus amigos. Trago notícias péssimas. E aí também, para piorar, incentiva a competição e incentiva também a não colaboração entre trabalhadores. Eles têm essa estratégia. É que sua canção tá vazando pro microfone quando você canta. Eu sei que essa música é envolvente, mas fica só a vozinha. Xalalali, xalalala. É uma música incrível, a música do Bolo Fofo. Dá um Google aí, pessoal, mas... Tá, o que era? Incentiva a competição, né? Esse formato incentiva a competição e a falta de colaboração dos trabalhadores. E isso é um projeto incrível, porque sem consciência de classe, né? Sem noção de classe, a gente fica pulverizado de uma forma que não favorece nossa organização. E a gente desorganizado, como é que a gente... Desorganizando, eu posso me organizar? Não posso me organizar. É Nação Zumbi que tem uma música do Desorganizando, eu posso me organizar. É da lama ao caos, do caos à lama. Vamos ao Google de novo. Me organizando, eu posso desorganizar. Aham. É Nação Zumbi, da lama ao caos, do caos à lama. Voltando para a aula. Ainda bem que eu já avisei que eu não ia editar vídeo nenhum. O que tem? Aí fica desorganizado, coisa... essa parada de estimular a independência, eles bancam isso como se fosse uma coisa muito boa. Senhores de sua própria organização de trabalho. Isso é horrível, meu amigo. Isso é horrível. Livre mercado é um negócio horrível. 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 Eu me coloco como marxista, não é nem por uma questão econômica, assim, porque entendo bulhufas de economia. Eu me coloco como marxista por uma questão social. Enfim. E aí os empregados, eles são impelidos, né, a se sentirem empreendedores, competindo por trabalhos temporários nesse mercado global. Então, peguei uma conta de tal coisa. Sem se beneficiar, perdendo, né, esse benefício da organização coletiva, negociações coletivas. E aí, pro capital, isso é incrível, né? Isso é uma ótima ferramenta. Os trabalhadores, com frequência, eles reconhecem que não são competidores relativamente atomizados, né, no mercado. E aí, às vezes, acontece deles estarem cientes de que, se não fizerem um trabalho nas cotações do que está sendo feito, né, nas condições que são oferecidas,
Se isso acontecer coletivamente, dá treta lá pro, pois é, porque a gente não pode chamar de patrão, a gente não pode chamar de quê? Mas dá treta pro servidor principal. Então, quando teve aquele negócio lá do iFood, foi o nome daquele negócio lá? Paralisação, mas tinha um nome. Mas quando teve a paralisação do iFood, deu prejuízo para o iFood. Mas como que foi possível isso? Com as pessoas tendo consciência de união de classe. Mas aí, se ele pensa de maneira individual, qual vai ser o raciocínio dele? O raciocínio dele vai ser de que se ele não fizer se ele não seguir as regras do jogo de maneira degradante, outra pessoa vai lá e se submete. É por isso que o Estado tinha que intervir e vigiar isso aí, né, meus jovens? Então, é preciso que os trabalhadores criem suas próprias formas de ordenação, né? Aí a gente tem que retomar, né? Voltar, olhar de novo, retomar, olhar de volta a evolução histórica do que vocês, jovens aluninhos, não conhecem, mas existe um negócio chamado piquete. Um piquete é um protesto fora do local de trabalho com o objetivo de impedir que as pessoas entrem naquele local de trabalho. Então, antigamente a gente tinha, organizava greves gerais com piquetes que impediam que as pessoas entrassem lá com o intuito de fechar os meios de produção. Mas só que aí, dentro desse contexto de trabalho digital, como é que eu vou fazer isso, né? Mas se você se organiza, se você organiza seu raciocínio, você vai perceber que é muito mais fácil você controlar os meios de produção. Por quê? Porque o meio de produção é meu amigo. Se eu entrasse em greve da UNB e dissesse, meu filho, não uso mais meu computador que está bem aqui na minha casa, não. Então é mais fácil. O que dificulta? A organização do trabalhador. Por quê? Porque ele precisa assegurar a conta paga no fim do mês. E aí o que ele faz? Ele se submete, né? Então, se uma empresa é digital, a presença dela é como? É digital. Independente de como são controlados esses espaços digitais. Então, uma abordagem tática é bloquear, né, aquele acesso àquele espaço digital. É mais fácil fazer esse bloqueio uma vez que eu sou a pessoa que estou fazendo o acesso entre o cliente e o servidor, o oferecedor do produto. E isso é preciso, e para isso é preciso que o trabalhador ele ultrapasse essa ideia de concorrência que é atomizada, né? E que proporciona alienação no trabalhador. Se ele conseguir convergir esse espaço digital, meu amigo, isso vai ser uma oportunidade enorme para a colaboração horizontal entre trabalho. Foi gol? Entre trabalhadores, né? E mais importante é ter em mente que o mundo do trabalho digital não está vinculado a nenhuma regulamentação. Uma coisa que eu tinha que falar, que eu falei, vou falar, voltar um pouquinho na uberização, que combina com isso, é a questão do não há contrato formal de trabalho, né? Os contratantes, eles são colocados como contratantes independentes ou autônomos. Então, a organização de trabalho, ela limita a oportunidade, não por acaso, né? Isso não é por acaso, não. Isso é caso pensado. Limita a oportunidade de acesso dos trabalhadores aos, aspas, portão da fábrica, né? Então, o Uber, ele não sabe nem com quem falar. O trabalhador, que não é nem funcionário, ele não possui sequer um ponto físico de local de trabalho para começar e para terminar a jornada de trabalho dele. Quiçá acesso à companhia de trabalho, né? E na maioria dos casos, os próprios representantes da organização, que vão ter acesso a esses uberizados,
eles também estão sob contratos precários. Parte do processo de gestão Uber é menino ou menino, será? Do Uber? Da Uber. Uber é cidade. Da empresa Uber, parte do processo de gestão da empresa Uber é terceirizada ou está sob condições precárias de trabalho. E aí isso puxa uma situação que é terrível e muito característica do trabalho digital, que é: não existe demissão, existe desativação da plataforma. Minha gente, isso é muito grave. Então, se um humano, por um acaso, se acidentar trabalhando, ou ficar doente e não puder trabalhar, enfim, por uma razão específica, ele precisar ficar um tempo sem prestar serviço, porque, né, ele é um prestador de serviço, ele não tem nenhum tipo de suporte em cima disso. E ainda por cima, ele corre o risco de ser simplesmente desativado. Poft! Isso é muito comum para o pessoal do iFood. Não é só sobre as relações do trabalho serem instáveis, que por mim já é preocupante por si só. Oi, meu amor. Mas é também pela falta de segurança. Pela falta de segurança. Peraí. Ou que a mamãe não queria editar a aula. Pela falta de segurança e suporte para trabalhar. Pode deixar. Existe um negócio chamado assimetria nas relações de trabalho. Foi. Chamado assimetria nas relações de trabalho, né? O Uber, o iFood, o Deliveroo, que é é como se fosse um Rappi europeu, eles têm total controle sobre os passos do trabalhador. Ele sabe onde é que o trabalhador está, quanto ele lucrou, que entrega fez, deixou de fazer, quanto tempo, a rapidez com que ele desenvolve o trabalho. Mas o trabalhador, ele não tem controle nenhum da organização a qual ele está vinculado. Isso é uma simetria enorme na relação de trabalho, né? Tem um livro chamado Dead Man Working. Eu não sei se tem no Brasil. Também não vou dar Google, porque eu já dei Google demais. Dead Man Working, do Fleming. E aí ele fala assim, que os algoritmos são utilizados para seduzir, coagir, disciplinar, regular e controlar. E para remoldar e orientar. Então ele fala no Dead Man Working que a fala dele, essa parte é a parte que eu sei decorar. Algoritmo é uma palavra complicadíssima por si só. O algoritmo é o chefe, é o patrão, porque é o algoritmo quem vai dar conta de é interessante você fazer esse trabalho, ou você não está fazendo seu trabalho direito porque você não está indo rápido o suficiente, você está cancelando pedido muito, enfim. O algoritmo é o chefe. Esse foi mais uma das nossas aulas leves, cheias de notícias preocupantes, e continuaremos assim. Esse é o ritmo. Esses são é o tom do semestre. Um beijo e até a próxima.